Glória a Deus. Paz seja convosco. Pode sentar, querido. Graças a Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Bom estar na casa do Pai. Nós vamos ouvir a palavra de Deus daqui a pouquinho. Quero só passar alguns recados para vocês. Por favor, preste atenção. Obrigado, conjunto. Obrigado, pastora. Obrigado, Eliésio. Deus abençoe vocês. Eliésio é o nosso Piauí aí. Piauí está importante agora, né? Nomeou o ministro do Supremo. É do Piauí. E foi nomeado agora. Né, Eli? Representante. Glória a Deus. Queridos, hoje é dia 2 de outubro, isso? Primeira sexta-feira do mês de outubro de 2020, esse ano assim atípico. Mas graças a Deus até aqui tem nos sustentado o Senhor, verdadeiramente o Senhor é bom e a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Domingo nós temos nosso culto, ainda não estamos tendo a escola bíblica dominical, nós temos nosso culto da família. Eu estou assim, voltando aí, passei por uma cirurgia de hérnia, voltei ao médico, graças a Deus ele me liberou aí para dirigir, acho que a partir da semana que vem, mas sem fazer pesos extremos, e não parece, mas a última vez antes da cirurgia, depois de eu ter pregado, eu desci daqui, quase que eu não conseguia andar, que as pessoas acham que a pregação, você está no altar, parece que não, mas é sobrecarregado você está ministrando, né? Até a pastora perguntou, domingo você vai pregar? Eu falei, se você deixar, né? Eu quero pregar domingo a primeira mensagem que Jesus pregou, depois da ressurreição. Domingo, se Deus quiser. Nesse período, cada dia Deus me deu várias palavras, né? E a gente tem que selecionar uma delas. E domingo eu quero, se Deus quiser, estar pregando esta palavra, tá? Vou falar, dar alguns avisos aqui importantes. No dia 12, nós vamos ter, todos os anos nós temos as 12 horas de adoração. Esse ano não vai ser possível ter as 12 horas de adoração. Mas nós vamos ter um período de adoração. A pastora mandou nos grupos. Eu gostaria que você estivesse aqui nesse dia, né? Eu acredito, eu não sei se talvez precise fazer agendamento até lá. Apesar que hoje o prefeito aumentou aí o número de pessoas que podem estar frequentando, né? Mas eu não sei como que vai ser até domingo dia 12. Outra coisa, nós vamos ter batismo, tá? Batismo nas águas. Então você que se decidiu pelo batismo, se tem alguém na família que vai se batizar, você já começa a procurar o Valmir, tá? Porque me parece que seria já agora para o final do mês de outubro. Vamos ver se a gente consegue dar uma negociada, né? Eu estava pensando, talvez a gente consiga fazer um batismo aqui, mas a gente vai conversar. Mas independente disso, dê o seu nome, tá? Hoje eu estava assistindo um batismo no Rio Nilo, no Egito, mas é um batismo assim, não é um por um. Depois que ele coloca a cruz dentro da água, todo mundo pula e sai batizado. Eu achei muito, muito bonito esse batismo que eu estava assistindo hoje, é muito importante. Outra coisa, hoje é o primeiro culto do mês de outubro, e a gente sempre costuma colocar na mão das pessoas, dos dizimistas, envelope de dízimo, envelope de oferta. E às vezes, né, por passar esse tempo, esse período todo, nós não estamos fazendo isso, né, das pessoas virem para o altar. Aí você tem aí no seu lugar onde você está, na sua frente tem aí seu envelope de dízimo, seu envelope de oferta. Você pode levar, ser fiel a Deus, porque eu sei que vale a pena. A palavra de Deus em Salmos capítulo 35, 27, está escrito assim, digam continuamente, engrandecido seja o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos. Então na palavra está escrito que Deus ama a nossa prosperidade. Nessa mesma palavra está escrito para nós trazermos os dízimos e as ofertas. É a mesma palavra. Se Deus ama, Ele nos ensina, porque Ele nos quer abençoados.
E às vezes, alguns assuntos que os pastores às vezes não tratam. Esses dias mesmo eu encontrei com um pastor e ele estava triste. Eu falei, mas por que? Ele falou, não, porque teve uma pessoa que foi muito tempo na igreja, agora ele saiu, ele foi para uma igreja que só prega sobre dízimo. E essa pessoa disse assim, olha, eu não vou naquela igreja porque agora eu aprendi a ser um dizimista. Agora eu aprendi a ser um dizimista, né? Então, tem todas essas coisas, né? Eu estava me lembrando hoje de um casal que vinha na igreja e eles moravam juntos. Ele era maior de idade, ele acho que tinha uns 24 anos, e quando ele se juntou com a menina, ela tinha uns 14 anos. E eles continuaram juntos, e eles tiveram um filho, e aí cresceu na igreja, me lembro, trabalhava com a gente na igreja, só que esse menino cresceu e chegou a idade dele ir para a escola, e aí ela já tinha feito 18 anos, a menina, e o rapaz quase bem mais velho que ela. E chegou a idade de ir na escola, mas o menino não ia na escola, porque ele era insociável, não se relacionava com ninguém. E eu me lembro de um milagre um dia, eu me lembro como se fosse agora. Ele estava na igreja e já pediu oração, falou, pastor, esse menino não vai com ninguém, não ia na classinha da igreja, ele não ia para a escola, ele não se relacionava com ninguém. Eu falei, dá ele aqui no meu colo. E eu peguei o menino no colo e eu orei por ele. Quando eu pus no chão, parece que eu estou vendo a cena agora. Ele saiu correndo, passou pelo meio dos dois, subiu para a classinha. Eles ficaram olhando assim. O que aconteceu? E aí, passou um tempo, ela fez 18 anos e falou, então pastor, nós marcamos nosso casamento, que agora ela é maior de idade. E o casamento deles era uma semana depois do batismo. E aí eles me procuraram e falaram, ela queria se batizar, pastor. Queria se batizar, mas só que nós vamos casar depois. E eu falei, tudo bem, pode batizar. Batizamos ela, depois casou, depois de uma semana, e sumiram da igreja. Aí um dia, parece que eu estou vendo a cena, na esquina ali perto da igreja, alguém encontrou com eles e falou, por que vocês não vão mais na igreja? Nós não vamos? Porque o pastor batizou a gente antes da gente se casar. Eles tinham ido para a congregação e o erro estava no pastor. Então tem coisas às vezes, que as pessoas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. E às vezes você cede e você está errado. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos voltando a falar de dízimo e de oferta. Às vezes você, como eu sempre digo, quando você vem aqui, se torna réu. Você não é julgado por aquilo que você fala. Você é julgado por aquilo que as pessoas entendem. Muitas vezes. É por isso que você é julgado. Tá? Então, seja fiel a Deus. A palavra de Deus nos diz que isto é uma benção. Então, dízimo, oferta, batismo, nós vamos ter. E outra coisa, a igreja ela tem um projeto de cidadania. Tá? Esse projeto de cidadania foi criado debaixo de muita oração para que as nossas igrejas tivessem uma cadeira de representatividade dentro da cidade. Uma cadeira de representatividade dentro da cidade. E às vezes você fala, mas eu não conheço, eu não vi. O correto é nós irmos na prefeitura mas eu quero saber o trabalho do vereador. Pega lá, vê o trabalho do vereador, mas a verdade, o trabalho do vereador não é aquele que você vê. O trabalho do vereador é aquilo que ele deve fazer lá dentro, conferir, se opor, analisar, Isso não é trabalho. O vereador mandou tampar o buraco da rua. Isso não é trabalho dele. Claro que a gente, Mas a igreja ela tem um projeto de cidadania, debaixo de oração, de direção, de Conselho Nacional, do Conselho Estadual. Isso tanto representatividade dentro do Conselho, dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, Então, a igreja tem orado por isso, para que tenha alguém que se converteu ao Senhor Jesus, ou nasceu dentro da igreja, conhece o Evangelho, conhece os trâmites, alguém que tem um bom testemunho, tá? E estão chegando as eleições. São muitos assuntos que muitas vezes nós como pastores não gostaríamos de falar, Mas é
uma responsabilidade. Vai defender a gente de passar por perseguição. Eu estava preparando uma palavra a respeito de cristofobia e apostasia. A cristofobia sempre existiu. A perseguição do cristianismo sempre existiu. E todas as vezes isso proporcionou crescimento para a igreja. E não é hoje que vai acabar a cristofobia. Mas a apostasia tem trazido esfriamento. Apostataram-se da fé, deixaram de servir ao Senhor, se acomodaram. Existe uma coisa que eu guardo muito no meu coração, já estou 8:06, tá? Não vamos atrasar o culto, né? Já vamos ouvir a palavra, mas são coisas importantes, tá? E então, nós sabemos que a perseguição da igreja é uma realidade, e é muito importante nós termos pessoas que nos representem, que seja a nossa voz em todos os segmentos, né? Dentro da sociedade. Mas não fique preocupado com a perseguição. A perseguição traz crescimento, tá? Agora, a apostasia, o esfriamento, como eu estava dizendo, existe uma frase que eu nunca me esqueço, que eu ouvi do pastor Geraldo um dia. Ele disse: Walter, a coisa que eu mais tenho medo é a ociosidade. Quando as coisas estão bem. Quando sombra, água fresca, sapato largo no pé, né? Muita gente dizia: não vejo a hora de ir para a igreja, não vejo a hora de ir para a igreja, não vejo a hora de ir para a igreja. A igreja abre, né? Como a velha história da rã. Se você jogar uma rã numa frigideira quente, ela bate o pé e pula fora, né? Mas se botar a rã na frigideira, botar um pouquinho de água e meter fogo debaixo, a rã vai ficar ali, a água vai esquentando devagarzinho, ela vai se acostumando, a hora que ela vê, ela está cozida. Então é assim, as pessoas vão se esfriando, vão se acostumando. Um missionário disse para um africano: nós temos orado muito por causa da pobreza de vocês. Ele disse: não, nós é que temos orado por causa da riqueza de vocês. A pessoa não tinha opção, estava firme com o Senhor. Deus começa a abençoar, Deus começa a prosperar, Deus começa, e a pessoa começa a trocar o seu Deus, como o próprio Abraão, né? Deus teve que falar assim: me dá o seu Isaac. Até que Abraão entendeu que Deus era, como o Senhor disse para ele: eu sou o teu galardão, tá? Então quero orar nesse momento, chamar o Mauri, que está aqui, hoje vai estar ministrando a palavra. Durante esse período aí, quase um mês, né, que eu não estive pregando, e se Deus quiser, vamos manter assim, né, pelo menos uma vez por semana, ter um outro pregador aqui, pregando a palavra de Deus, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus por esse mês que nós estamos iniciando, agradecer a Deus. Teu filho orou, consagrando os dízimos, as ofertas, mas eu quero agradecer por cada dizimista, por cada ofertante, por cada pessoa que tem entendido o que o Senhor tem nos ensinado na palavra. E é tão bom, Pai, nós temos visto o crescimento na vida das pessoas, das famílias, o impossível na vida das pessoas por causa da obediência à sua palavra. Então quero que seja um mês abençoado na vida financeira dos teus filhos, em nome de Jesus, porque o Senhor disse na tua palavra: digam continuamente, engrandecido seja o Senhor que ama a prosperidade do seu servo. O Senhor ama a nossa prosperidade. Também em nome de Jesus, Pai, quero abençoar as pessoas que vão se batizar, que o Espírito Santo revele, ministre ao coração, que haja salvação de almas no nome de Jesus. Que em breve nós possamos estar trabalhando com os cultos residenciais, com os grupos, com os departamentos, com a escola bíblica, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, Pai. Também abençoa esse projeto de cidadania, Pai, no nome de Jesus, desde, Senhor,
o mais alto escalão, Pai. Nós queremos abençoar, desde a presidência até, Senhor, o vereador, cada pessoa, Deus, que estiver nesse cargo de eminência, de responsabilidade, nós queremos clamar, pedir a direção, que o Senhor também dê sabedoria ao teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Mauri, a pastora sempre, esses dias que apresentou os pregadores, ela sempre fala, são pessoas que estão conosco. E o Mauri desde, quantos anos tem hoje? 38. Desde que a gente chegou na igreja, o Mauri está ali com a gente. Eu me lembro que a gente morava ainda na casa pastoral, de manhã, nas reuniões de oração. Eu lembro às vezes o Mauri chegando, ouvi ele orando lá, e tem estado com a gente. Louvo a Deus pela vida dele, hoje casado, com a Margarete, seus filhos estão aqui, sua mãe está aqui, sua família está aqui, e a gente louva a Deus pela mãe, né, que é aí uma intercessora, que tem sustentado essa família. Deus abençoe a Mauri, no nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Boa noite, família. Paz seja convosco, amém? Amém. É uma honra muito grande estar aqui nessa noite, mas o mesmo tamanho da honra é a responsabilidade, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Filho amado Jesus, Senhor, venha falar com o teu povo, venha falar com a tua igreja, a igreja que o Senhor morreu, derramou o seu sangue e ressuscitou, Senhor. A igreja que o Senhor tem ressuscitado há mais de 2000 anos, a igreja que o Senhor tem levantado para ser voz profética nessa nação, a igreja que o Senhor tem levantado, Senhor, para pregar a tua palavra. Nós fazemos parte desta igreja, Senhor. E eu me escondo atrás de ti agora, Espírito Santo. Que não seja mais a minha boca, a insignificante imagem do teu servo, mas seja a boca do Senhor. O Senhor falando a cada coração, a cada pessoa, especificamente, particularmente, em nome de Jesus. Amém? Quando o pastor estava ali falando, eu abri aqui o aplicativo e mostrei para a Margarete e para minha mãe, né? O tema da mensagem. E eu vou pôr um tema aqui, eu coloquei um tema e eu coloquei: qual voz você está ouvindo? Nós estamos passando por um momento muito diferente de todos os momentos em toda a história do Brasil. Outras nações estão acostumadas com guerras, terremotos, sensações de guerras, fecha comércio, fecha, abre. Talvez alguma parte da nossa nação que sinta isso um pouco seja o Rio de Janeiro, as favelas, que é comandado por traficantes, milícias, fecha comércio, abre comércio. Tivemos uma sensação dessa meados de 2007, 2008, né, onde veio uma ordem para fechar todos os comércios. Então nós não estamos habituados a isso. E vivendo esse momento, nós estamos pacíficos a ouvir muitas vozes. Estar em casa assistindo a live, você que está na sua casa, no seu sofá, no conforto da sua casa, às vezes é cômodo. E muitas vezes nós não damos a importância de quem está pregando ou trazendo a palavra. Nós vamos na geladeira, pegamos alguma coisa, nos distraímos. Mas sempre Deus vai pôr uma voz de comando sobre as nossas vidas. Deus sempre vai pôr um cabeça sobre as nossas vidas. E há 20 anos o Senhor tem colocado essa igreja, esse pastoreio,
e essa liderança sobre a minha vida, a vida da minha família. Então, quando o Senhor falava essa palavra comigo, esse foi o tema. E ainda tomando banho, orando, chorando, Senhor, confirma, confirma. O Espírito Santo disse assim, o tema é, qual voz você está ouvindo? Depois eu fiz um rascunho e o Espírito Santo disse assim, estamos tendo muitas vozes nos dias de hoje. Se você pegar o seu celular, o seu smartphone, há centenas de lives nesse momento. Hoje, você tem a oportunidade de assistir diversas palavras em fração de horas. Mas quem Deus colocou sobre a sua vida? A quem o Senhor colocou para você seguir? Eu gostaria de falar de um personagem nesta noite, e vou convidar você para abrir em Lucas, capítulo número 1. Porque é muito importante sabermos aonde estamos, quem somos e para onde vamos. É muito importante saber quais são as direções de Deus para as nossas vidas. E antes de ler o texto, se você já abriu, em Lucas capítulo 1, eu gostaria de fazer com você aqui uma dinâmica, para a gente ser muito breve nessa meditação, amém? Todos abriram? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no meio, e você vai fazer assim, ó. Todos. Você vai pôr a Bíblia bem perto dos olhos. Bem pertinho. Alguém habilita em ler para mim o que está escrito aí pertinho dos olhos? Não tire. Se você conseguir ler a partir do versículo 5, perto dos olhos, Pedro. Alguém consegue ler? Então agora você vai distanciando até você focar, até dar foco na leitura. Amém? Ó, o pastor já esticou o braço assim, ó. Muitas vezes é assim que nós estamos nas nossas vidas, irmãos. Focado demais em um problema, em uma adversidade, em uma circunstância passageira. Nós vamos entender mais para frente. Versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era filha das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se, caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Amém? Queridos, Zacarias, ele era de um tempo muito difícil. Zacarias, ele vinha de um tempo onde por 400 anos Deus não falara com a igreja. Não profetizava, não falava, não tinha por 400 anos nenhum sinal da voz de Deus, pastora Regina. E Zacarias nasceu nesse tempo, nesse momento. Eu acredito que pela informação que a Bíblia nos dá,
mais para frente a Bíblia fala que ele era avançado em idade. Acredito que ele teria aí, no mínimo, 55, 60 anos. E Zacarias nasceu dentro de um padrão do Novo Testamento. E ele fazia parte de uma das 24 ministérios sacerdotais que apresentavam sempre diante do Senhor. E ele cresceu, servindo a Deus, casou-se, formou família. Ele e sua esposa, segundo a Bíblia, eram fiel a Deus, temente a Deus. E eles estavam sempre no culto. Ao ponto que a Bíblia fala, nesta época, eles foram convocados a servir ao Senhor. Ele fazia parte do ministério de Abias. E quando eles foram servir ao Senhor nessa época, caiu sobre o ministério de Abias aquele turno, o turno deles, iriam servir, e caiu sobre ele entrar para oferecer o incenso. E ele entrou para oferecer o incenso naquele dia, fazer o ritual. O povo todo estava esperando, porque a hora de oferecer o incenso era a hora da oração. Então ele foi lá dentro fazer todo o ritual que deveria ser feito. E aí, aproximadamente 55, 60 anos servindo a Deus, ele estava lá, no momento da oração, do incenso. Mas ele tem uma história antes disso tudo. Uma história que no seu tempo era vergonhoso. A sua esposa era estéril. A sua esposa não poderia ter filho. E se você for estudar a Bíblia e você vê, né, as mulheres estéreis daquela época, para elas era uma vergonha. Porque ela não iria dar continuidade no nome da família. No caso de Zacarias e Isabel, toda a sua história iria morrer ali com Zacarias. Quando Zacarias descesse à sepultura, toda a história da sua família, toda a sua história iria acabar ali. Então eles carregavam dentro do peito esse peso, né? O peso de querer ser pai, o peso de querer ser mãe. Eu acredito que em toda a trajetória da sua vida, com as moças da sua época, quantas vezes uma moça não tinha um filho lá, uma irmã, alguém, um parente próximo, e Isabel pegava aquela criança no colo. E quantas vezes talvez não houve o desejo dela, poderia ser o meu, né? Poderia ser o meu João. E as mulheres que estão aqui, elas podem dizer mais sobre esse sentimento de ser mãe. Talvez Zacarias não comentasse esse assunto com Isabel por ser um assunto, um tocante muito chato, muito ruim, trazia tristeza. Mas quantas vezes talvez Zacarias não imaginava, a minha posteridade vai morrer comigo. Eu sou infrutífero. Mas isso não impediu eles de servir a Deus. Mas isso não impediu eles de andar no caminho do Senhor. Mas isso não impediu eles de serem perseverantes. Isso não impediu eles de caminhar de fé em fé. Talvez eles tivessem lido, ou com certeza leram, a passagem de Abraão e criaram a fé diante da circunstância de Abraão, por ser estéril também. Mas Abraão e Zacarias tinham uma diferença. Abraão tinha a promessa, Zacarias não. Abraão, ele tinha a promessa para ele, mas Zacarias não tinha a promessa. Zacarias, ninguém tinha profetizado na vida dele, porque ele nasceu num tempo desfavorável para ele. Ele nasceu num tempo em que Deus estava em silêncio. Vocês lembram um tempo atrás, quando a pastora pregou sobre o dia da aprovação? Vocês lembram quando a pastora pregou sobre isso? Talvez esse era o dia de Zacarias e Isabel, o momento, 50, 55, 60 anos, o dia da aprovação deles. Mas eles foram perseverantes. Eles foram ali, quantas vezes pesado para o culto, talvez com esse sentimento, né?
Eu lembro quando minha mãe vinha para os cultos pesado, porque eu estava desviado. Vamos, filho, para o culto? Vou, não, mãe, pode ir. No caso dela, ela tinha, mas estava fora. Um sentimento pesado, um sentimento de perca, um sentimento, né? Mas eles foram perseverantes. E o que nós estamos vendo em momento de pandemia, eu criei uma expectativa. Eu achei que os diáconos, quando voltassem os cultos, iriam ter que fazer uma barreira ali para impedir o povo de entrar na igreja, porque com mais de 1 milhão de mortos, a gente não sabe para que caminho vai dar o negócio. A única esperança que nós temos é o Senhor. Eu achei que os diáconos iam ter que fazer uma barreira ali para impedir o povo de entrar na igreja. Mas na verdade, foi ao contrário. O povo não quer vir para a casa do Senhor. O salmista diz que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. E antes de pandemia nós gritávamos isso, irmãos. Vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. E pós-pandemia, ai, e se o irmão espirrar perto de mim? Nós temos medo de encarar a pandemia. Eliésio disse aqui o versículo de Coríntios 13, quando eu era menino. Eu gosto muito de Eclesiastes e Provérbios. Você pega lá, Salomão, falando o versículo 1, versículo 2, meio por cima aqui, eu vou falar para vocês. E ele fala lá, olha, teve um tempo que eu me dediquei debaixo do sol a beber vinho. E eu mergulhei nesse negócio de beber vinho. E isso era vaidade. Há um tempo que eu dediquei às mulheres. E eu me aprofundei com as mulheres. E eu vi que esse negócio também é vaidade. E há um tempo que eu me dediquei a construir obras, jardins, a construir casas, empresas. E eu fui investindo, comprando patrimônio, erguendo edifícios. Mas lá no final, eu vi que era vaidade. Aí passa-se o tempo, um pouco mais tempo, ele fica um pouco mais maduro e ele começa a escrever Eclesiastes capítulo número 3, porque agora ele está mais maduro. Agora ele já não quer se aventurar mais tanto, né? Agora ele já está mais matutão. Então ele começa a escrever assim: há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. E o que nós estamos fazendo com esse período de nascer e morrer? O que nós vamos fazer a partir do momento que nascemos? Porque a única certeza que nós temos é a morte. É a morte. Depois que nasceu, a única certeza que nós temos é a morte ou o arrebatamento da igreja. Porque tudo aquilo que nós fomos fazer por nós mesmos, o salmista diz: o que adianta o homem levantar cedo, repousar tarde, comer os pão de dores, se ele não está debaixo da bênção do Senhor? Em vão vigia a sentinela. Né? Então, Deus sempre vai colocar uma voz de comando sobre nossas vidas, para nos orientar, para nos direcionar, seja no culto de quarta, sexta, domingo, seja nos cultos residenciais. Quando chegamos lá no culto residenciais, está o pastor Robson com um grupo, está o pastor Valmir com um grupo, está o Pedro com um grupo. Lá eles são a voz de comando, através do comando dos líderes dessa igreja. Então nós saímos para buscar os perdidos. Nós levantamos células de pregações dentro da cidade para que as pessoas vão até lá, confiem em nós e venham para a igreja. E a igreja ajuda a cuidar, e a igreja ajuda a visitar, e a igreja ajuda a fortalecer, consolidar, ganhar, consolidar e enviar.
Mas será que nós estamos querendo estar debaixo da voz de comando? Será que estamos sujeitos? Não é fácil, né? Nós estamos vivendo no século 21, informação toda hora, WhatsApp, mensagem, não é fácil. Mas eu sou testemunho de que quando você está debaixo de uma voz de comando, você recebe do céu uma porteira aberta. E todos aqui são testemunhas. Todos, porque aqui a maioria, se não todos, são filhos do ministério. Você que está na sua casa. O pastor falou aqui esses dias, eu vou testificar. Certa vez eu estava lá na igreja e o pastor, ele não falou nessa delicadeza que ele falou. Ele falou assim para mim, na hora de você tomar vergonha na cara, correr atrás de um terreninho, rapaz. Isso é pai falando, viu? É pai. Cuidar da sua família. Se você morrer amanhã depois, a Margarete e os meninos vai ficar onde? Isso era meu pai falando comigo. Lá na Potencial estão fazendo terraplanagem nos terrenos, parece que vai lotear, vai lá. Irmãos, falando no domingo, na segunda-feira eu fui lá. Quando eu cheguei lá, aonde ele havia dito para mim estar, meu telefone tocou. E essas foram a palavra da pessoa que me ligou. Amauri? Oi, é o Amauri. Olha, aqui é da Secretaria Municipal de Rio Claro. E nós queremos marcar uma reunião para você, porque nós temos uma casa para você. Aí eu dei risada. Eu acho que eu fiz igual Maria, dei risada. Falei, moça, você é doida? Minha mãe faz 30 anos tem inscrição. Veio com o Carcanhar Rachado, Espinosa, Minas Gerais. Faz 30 anos tem inscrição aí. E nunca chamaram ela nem para uma entrevista. Agora você vem falar que vocês têm uma casa para mim? Vocês estão de brincadeira comigo, é ano eleitoral? Ela falou, olha bem, você vem aqui dia 20 de agosto, era dia 31, uma quarta-feira, era segunda-feira. Você vem dia 20 de agosto aqui, que nós temos uma casa para você. Eu falei, eu não vou dia 20 não. Se você quiser, eu vou amanhã. Eu trabalho viajando, não tenho condição de saber se eu vou estar aqui dia 20 ou não. Ela falou, tudo bem, você vem amanhã munido dos seus documentos e da sua família. Nós fomos no outro dia lá. Não, desculpa, marcamos para quarta-feira. De segunda marcamos para quarta. Aí cheguei no culto, fui falar para o pastor. Pastor, aconteceu assim, deu certo, O pastor virou a Bíblia assim, porque ele não gosta de mostrar a mensagem para ninguém, né? No oculto. Assim, aí ele Deus, né? Ele falou assim, vou mostrar só para você, olha aqui. Restituir-vos-ei os anos que foram roubados. Era o tema da mensagem aquela noite, naquela quarta-feira, dia 2 de agosto de 2014. Quando chegamos lá, a Margarete estava grávida da Gabi, o Vitor, era para pegarmos os apartamentos dos Nações, mas quando a mulher bateu o olho na Margarete, falou, não pode. Eu falei, Margarete, falei para você que esse negócio é free, é rolo. E a mulher falando sozinha, não pode, e nós não entendendo nada. Aí a mulher juntou os papéis que estavam na mesa, correu lá dentro, falei, Margarete, vai ficar umas 3 horas aqui. Eu, irmão, meio tosco, meio que nem Tomé, duvidando. E a Margarete, calma, nós estamos aqui, espírito de oração. Aí daqui a pouco ela voltou, abriu um mapa em cima da mesa e falou, olha, é assim, 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 assado. Escolhe a casa que você quer morar dentro dessa greba. Se você não sabe onde eu moro no portal do Maria Cristina. Esse lado. Estamos lá há 6 anos morando na nossa casa. Debaixo de uma voz de comando. Tantas outras bênçãos que eu podia listar para você aqui. Tantas outras situações. Depois disso, um certo dia, a Margarete passou mal, escorreu a água, toda a água. Eu esqueci o nome daquela água. Da bolsa. Estava lá no hospital e ia internar a Margarete. Falei, não vai internar ela não. A miniótico, é isso aí. Não vai internar ela não. Você assina um papel aqui? Eu falei, assino. Eu preciso sair daqui agora.
Assinei um documento lá, a Margarete lá dentro, nem sabia. Eu falei, bem, vem que nós vamos dar uma volta ali, já nós volta. Nisso eu liguei para o pastor, falei, pastor, o líquido da Margarete escorreu todo. Vão internar ela, eu posso passar na casa do senhor aí? Pode. Ele também não sabia que eu estava tirando a Margarete, senão ele não ia deixar. Peguei meu carro, fui na frente da casa do pastor, ele colocou a mão sobre a cabeça da Margarete. A Margarete estava zerado de líquido, irmãos. Quando nós voltamos lá, eles fizeram outro exame. Já havia voltado uma porcentagem dos líquidos. Nós estamos debaixo de uma voz de comando. Isso vai abençoar as nossas vidas, irmãos. Isso vai abençoar a nossa família. Vai nos dar destino. Eu não sei qual ministério você faz parte, você que está aí nas redes sociais nos acompanhando. Mas seja fiel à sua igreja, ao seu pastor. Nós não queremos ninguém aqui que não seja desse aprisco. Porque nós vamos pescar lá no mundo. Com as varas, com as redes que o Senhor tem nos entregado, com as estratégias que o Senhor tem nos entregado. E foi isso que Zacarias fez por 55, 60 anos, debaixo de um legado, debaixo de um chamado. O seu líder tinha nome, Abias. E quando ele entra naquele momento dentro do Santo dos Santos, ali no incenso, o anjo aparece para ele, e naquele momento Deus quebra o silêncio de 400 anos de história. Aí eu volto lá para Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Deus tem um tempo determinado para entregar a nós as nossas bênçãos. O que nós precisamos ser é perseverantes. O que nós precisamos ter é paciência. O que nós precisamos é confiar mais no Senhor e nos líderes que Ele tem colocado sobre as nossas cabeças. Crônicas diz, confiar no Senhor e estarei seguro. Ouvi os vossos profetas e prosperareis. Ei, igreja, não podemos ter medo de cultuar a Deus. Não podemos ter medo de vir à casa do Senhor, que é o lugar mais seguro dessa terra. Estava a Ana lá querendo ter filhos. Estava a Ana lá chorando por anos, subindo à casa do Senhor. Em determinado tempo, no momento certo, na hora determinada, quando Eli libera a palavra. Prestaram atenção lá ou não? Está embriagada, mulher? Não, meu mestre, eu estou angustiada. O que sucede? Queria ter um filho. Meu desejo é ter um filho. Seja conforme a tua palavra. Ele liberou. Ele liberou. Ela estava debaixo de uma voz de comando. Ela estava debaixo de uma liderança. E Samuel veio para mudar a história. Depois de anos vem João para mudar a história. O pastor de Jesus, aquele que viria de anunciar o Messias, o Yeshua HaMashiach. A bênção que Deus tem preparado para você é para abençoar a sua vida, mas é para abençoar essa igreja, é para abençoar os nossos irmãos, é para abençoar essa sociedade, é para abençoar esse bairro, é para abençoar esse município. Será que você está preparado para isso, meu irmão? Será que você está preparado para o que Deus vai fazer nas nossas vidas? Para o que Deus vai fazer na vida dos nossos filhos, dos nossos irmãos, da nossa igreja? É um tempo diferente, meus irmãos. É um tempo de sermos valentes. A Bíblia fala que chegaria um tempo que teríamos que ir pela força. Agora é pela força do Senhor mesmo. É vir com fé, com perseverança. É bonito ver Paulo falar, o morrer é ganho e o viver é lucro. Né? Sofri quantos naufrágios, prisões, chibatada. Aí chega a nossa vez de nos levantarmos nesse tempo de pandemia, levarmos esperança, levarmos fé, levarmos amor, com todo cuidado dentro das normas, não tem problema, mas levarmos, nos levantarmos, porque nós somos a igreja, nós somos os representantes, nós somos aqueles que fomos convocados pelo Senhor nesses últimos dias. A Adriana pregou aqui João 10:10, ele vem se não matar, roubar e destruir. E se nós deixarmos, ele vai aproveitar essa fase de pandemia e vai matar os nossos sonhos, vai matar as nossas esperanças.
e vai nos tirar da casa do Senhor. Mas o Senhor deu o seu Espírito Santo para nos levantarmos, para nos colocarmos de pé. Talvez você desanimou, talvez você se abateu, talvez você perdeu alguém, ficou triste, talvez você pecou, errou, e você... Mas irmãos, a Bíblia fala que se o justo pecar 7 vezes ele levantará. Eu também sou testemunha disso. Já cheguei aqui quebradinho, com a mulher grávida, desviado, teimoso. Uma menina de 17 anos, não tinha nada a ver com o preço. Eu sei que é isso. Nós sofremos muito. Ridicularizei a minha família, minha mãe passou vergonha, meu pai, a família dela. Não é fácil vencer um período de erro, de pecado, quando abaixamos a guarda e erramos. 1 minuto de bobeira, a gente deixa o diabo fazer um estrago. Mas o Senhor, Ele nos coloca de pé, Ele nos levanta. E é só um momento, porque o momento não diz a respeito da nossa vida pelo todo. O momento vai passar. Agora nós estamos numa parte de Eclesiastes. Nós nunca imaginamos que iria viver isso. Há tempo de deixar de abraçar. Não está lá? Nós temos que deixar de abraçar. Mas vai chegar o tempo de abraçarmos. Há tempo de esparramar pedra. Mas vai chegar o tempo que nós vamos ajuntar as pedras. É com isso que eu quero terminar a minha palavra nessa noite. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está na situação de tudo. O Senhor está no controle dessa sua preocupação. O Senhor está no controle desse momento que está tirando a sua paz. Mas continua aqui queimando incenso. O anjo disse assim, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, vai ter um filho. Qual é o seu sonho? Qual é o filho que Deus vai anunciar para você daqui uns dias? É o casamento? É uma cura? É uma casa? É o desvio de alguém da sua família? Qual é? O que o anjo vai trazer para você? Mas você tem uma oração em memória? Você tem apresentado? Não tens porque não pedes. Não tens porque não pedes. É momento de clamarmos, meu irmão. É momento de buscarmos a Deus com força e com violência. É momento de ir para cima. Porque o Senhor é aquele que ressuscita as nossas vidas todos os dias. Ele nos tirou do vale dos ossos secos, para nos fazer de nós um exército valente, corajoso e vencedor. Aplauda Jesus nessa noite. Glória a Deus. Coloque em pé, queridos. Põe a mão no teu coração. Você que está na tua casa. Mauri, ora por nós. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus, porque Deus Obrigado, libera o seu sonho. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui na sua casa. Por aqueles que estão, Senhor, na casa deles, cultuando ao Senhor, fazendo dos seus lares a casa do Senhor. Obrigado, Deus, porque nós estamos debaixo das tuas asas. Obrigado, Senhor, porque nós estamos debaixo dessa cobertura, a qual o Senhor chamou para cuidar e pastorear as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós pedimos nessa noite, fazemos essa oração. Cuida, Senhor, da sua igreja. Cuida do seu povo, que eles consigam alcançar os seus objetivos, que eles consigam, Senhor, andar dentro da obediência também, consiga, Senhor, estar debaixo, Senhor, de uma voz, da voz que o Senhor tem levantado para instruir,
da voz que o Senhor tem levantado, Senhor, para direcionar. Eu aqui orando me lembro da Silvenir, Senhor, sofrendo, do Wagner sofrendo, e o Senhor trouxe uma palavra, uma direção, e hoje a vitória está aí. Quantos testemunhos, Pai, quantas direções, Deus, oh Espírito Santo, que nós venhamos estar, Espírito Santo, aptos a obedecer, a andar em obediência, a andar em sinceridade, a andar na santidade do Senhor, Pai. Por isso nós oramos nessa noite. Fortaleça, Senhor, os nossos pastores. Fortaleça, Senhor, a sua casa. Fortaleça, Senhor, os seus filhos. Fortaleça, Espírito Santo, todo o laço de sangue com eles. Fortaleça, Espírito Santo, a nossa liderança. Todos os líderes cabeças, Senhor, todos os ministérios aqui representados, Pai, oh Espírito Santo, fortalece aqueles que estão encarregados dos cultos residenciais, aqueles que estão, Senhor, encarregados dos pequenos grupos, aqueles que estão, Senhor, trabalhando, Senhor, na Tua obra, neste ministério. Pai, tira do nosso medo todo medo, tira do nosso meio todo medo, todo pavor, todo desespero, porque mais vale um dia na Tua casa, Senhor, do que 1000 dias em qualquer outro lugar, Pai. Nós oramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós abençoamos a Suelen, a Edna, o Valdecir, a Isabelle, a Milena, essas pessoas que pedem as nossas orações, a Nádia, o Durval, a Neide, o Marcelo. Deus, em nome de Jesus, cada membro, cada pessoa que está debaixo da nossa cobertura, nós abençoamos, ó Deus, que haja cura divina, libertação, graça, o cumprimento desta palavra, Pai, nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.